meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula aqui diferente. Eu quero ver com vocês o seguinte. Eu entreguei para vocês o gabarito do TD de revisão para atividade avaliativa. Coloquei hoje na plataforma e eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que são importantes para essa atividade. Tá legal? Então vou mostrar aqui o PDF, vou passando e algumas questões eu vou fazendo alguns comentários para vocês se prepararem para a atividade avaliativa. Combinado? Vem comigo aqui, ó. Tá aqui o PD. A unidade 1, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, para essa primeira questão aqui. Essa questão, ela é fácil, mas ela é muito importante. Vocês têm que ter muita atenção nela, porque senão você pode perder a questão. Observe aqui. Marque o item que corresponde corretamente ao conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N maiúsculo. Observe que os conjuntos que eu coloquei são todos muito parecidos. O que vai diferenciar de cada um é algum detalhe que vai deixar o item verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O conjunto N é representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está errado. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais começa com o 0 e não vai até o 10. Ele não é um conjunto finito, ele é infinito. Então era para ter o 0 aqui e reticências. No item B, por que esse item B está falso? Porque está faltando o 0. Eu coloquei as reticências aqui, mas está faltando o 0. O item C, por que o item C está falso? O item C está falso porque eu não coloquei reticências aqui, ó. Tá vendo um pequeno detalhe que, se você não tiver atenção, você acaba errando na prova. E o item D, que é o item verdadeiro, o conjunto N começa do 0, passa do 10, ó. Reticências está indo até o infinito. Tudo bem? A questão 2 é uma questãozinha básica de algarismos romanos. Observe aqui, ó, o item A, que é 24, tá aqui, ó, 10 mais 4, 24. O item B, que é 142, tá aqui, ó, CX. O C é 100, XL. Observe que o L vale 50. A gente coloca o X antes dele, porque tem que diminuir. 50 menos 10, 40. 142. Ó, tá aqui o item B. O item C, 26. Tá aqui ele, ó. 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 1, 26. Tá aqui o item C. E por último o item D. 1052. O M é 1000, o L é 50 e o 2, 1052. Então vamos para frente. Vou ver aqui mais alguma questão que eu queira falar com vocês. Observe que essa terceira questão aqui a gente fala de código, contagem, ordem e posição, né? É um conteúdo fácil. Observe aqui o professor Girafales, a altura dele é 2 metros. Eu estou falando de quê? De medida. O celular A30 da Samsung está de promoção. A30 é o código 1. Ayrton Senna foi o primeiro colocado no Grand Prix do Brasil. Então, primeiro está indicando uma ordem ou posição. E 28 pessoas caminharam na praia coletando lixo na areia. Contagem, foram 28 pessoas que caminharam coletando lixo. Uma questãozinha que eu acho muito importante é essa questão 4, que fala de sequência. É muito visto também no raciocínio lógico, é esse tipo de questão. Observe aqui, ó.
Por que que eu botei 15, 25 e 30? A sequência era 10, 20, 30, 40. Vocês tinham que determinar esses outros números que estão na cor vermelha. Como é que eu soube que era 15? Porque ó, de 10 para 20, entre esse intervalo, 20 menos 15 é 5. E 15 menos 10 é 5. Eu vi que a sequência vai aumentando de 5 em 5. Ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Tem que ter atenção com isso. Nesse item B, vocês tinham que determinar no lugar desses números que estão em vermelho. Como é que eu soube que a sequência aumentava de 4 em 4? Porque eu vi aqui, ó, entre o 121 e o 125, houve uma diferença de 4 números. Então ficou fácil. 121 mais 4, 125, mais 4, 129, mais 4, 133, mais 4, 137. Professor, e como foi que tu determinou o primeiro? Aí o primeiro eu fiz 121 menos 4, para determinar o primeiro número, que é 117. Tudo bem? Aqui, esse conteúdo aqui de dezenas, uma dezena a gente sabe que é 10, centena é 100, né? Aí, ó, 10, ele quer que eu calcule 10 dezenas, 10 vezes 10, 1000. Uma centena, 100. Mais 2 dezenas, 20. Mais 3 unidades, 123. Certo? Essa questão 6. Observe esse número aqui, representado com esses 4 algarismos. Ele pergunta, qual é o maior número possível? Eu coloquei 4.321. Por que que eu escolhi o 4.321? Porque para ele ser o maior possível, evidentemente eu tenho que começar com o maior número, porque ele vai ser o número que vai ter a maior unidade de milhar. Então, depois do 4, tem que vir o 3, o 2 e o 1. Se eu não fizer nessa ordem, ele não será o maior número possível. O B, qual é o menor número possível? O raciocínio que eu utilizei para calcular o maior, eu vou utilizar para calcular o menor. O menor número é aquele que começa com o menor algarismo, que é o 1. Depois o outro menor, o 2. O outro, o 3. E o outro, o 4. Qual o maior número par e o maior número ímpar? O maior número par, então eu tenho que começar com o 4. Depois vem o 3. Eu não posso colocar o 2 e o 1, porque aí não vai ficar um número par. Então tem que ser o 4, o 3, o 1 e o 2. Aí ele ficou par, sendo o maior número par. E o maior número ímpar? Começa com o 4, o 3, o 2 e o 1. Quando é que um número é considerado par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando é que ele é considerado ímpar? Quando termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Essa questão 7 aqui eu vou pular porque é um conteúdo que vocês já viram, tá certo? A gente já revisou bastante e já fiz alguns exercícios nas aulas digitais. Essa questão 8 eu vou comentar, apesar de já ter sido feito alguns exercícios, mas eu vou comentar. Colocar V para verdadeiro e F para falso. O número 98 é o maior número natural de 2 algarismos diferentes, verdadeiro. O maior número natural de 2 algarismos é o 99. Depois do 99 vem um 100 que tem 3 algarismos. Como ele quer o maior número natural par de 2, o maior número natural de 2 algarismos diferentes, então é o 98. Se ele não falasse que era diferente, você colocaria o 99. Que é o caso aqui, ó. Nesse outro item, o número 999 é o maior número natural de 3 algarismos. Como ele não diz que é diferente, então 999. Se ele falasse que era 3 algarismos diferentes ou distintos, que é a mesma coisa, seria o 987.
Aqui, o conjunto dos números naturais é infinito, verdadeiro. O conjunto dos números naturais a gente acabou de ver que começa com 0 e vai até o infinito. O sucessor de 20 é igual a 21, verdadeiro. Logo, o seu sucessivo é 19. Aí aqui tornou falso, porque o sucessivo de 20 também é 21. Sucessivo e sucessor é a mesma coisa. Falso. Um número é considerado par quando termina com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falso. Acabamos de ver. O número para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. A questão 9 é a continuação, a revisão da questão 8. A questão 10 é para usar o sinal de maior, menor, igual. Isso aqui vocês já dominam bem direitinho. Essa questão 11 eu já resolvi na videoaula passada. Essa questão 12 eu quero resolver com vocês. Observem aqui. Para completar os espaços, as reticências indicam que uma sequência continua indefinitivamente, ou seja, é infinita. É o caso do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, a gente coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5 e depois coloca as reticências, para indicar que vai para o infinito. Observe aqui, isso aqui é um código. 2003 UB313. Então, o código 2003, aí continua. Usamos a palavra para descobrir um número que vem depois do outro número. É o sucessor. O 0 é considerado um número par. E os números que estão na ordem que diminui gradativamente os seus valores, a ordem é decrescente. E mais uma vez eu falando aqui do conjunto dos números naturais, que eles são infinitos. Agora a gente vai ver aqui da unidade 2, o que é importante vocês saberem. É importante que vocês saibam as diferenças entre poliedros e corpos redondos. Os poliedros são os sólidos geométricos que têm faces planas. E os corpos redondos têm as faces não planas. Elas são curvas e são arredondadas. E as diferenças, quais são os elementos e as dimensões dos sólidos geométricos? Os elementos são as faces, arestas e vértices, e as dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Uma questão que é importante vocês saberem, não deixem de ir para a prova sem saber essa questão 2, porque essa questão 2, com certeza vocês vão ter um conteúdo muito importante para que vocês aprendam sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos vocês vão ver no 4º ano, vão ver no 5º ano e nas séries seguintes. Bom, observe aqui, essa figura, esse sólido geométrico é um cubo. Então tá aqui, número 1. Aqui o cone, tem até cone pizza, vocês já ouviram falar? No cone pizza, é isso aqui, ó, um cone, sim. A esfera, que é conhecida de vocês, a 6. A pirâmide, né, que é o 2. Cilindro, 4. E paralelepípedo. Tudo bem? Vamos para frente. Questão 3. De acordo com a figura abaixo, escreva todos os segmentos de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta, a gente sabe que é representado por 2 pontos, que tem começo e tem fim. Tem origem e tem extremidade. Tá certo? Então, quais são os segmentos? Eu tenho esse segmento aqui, é P. Eu tenho esse segmento aqui, PA. E tenho esse segmento aqui, AZ. Cada segmento desse, ele pode ter uma medida, ele pode ter um valor. Se você pegar uma régua e medir do ponto E até o ponto P, ele vai ter um certo valor. Por isso que ele é
finito. Ele tem começo e tem fim. Aqui, ó, essa questão é outra questãozinha boa que vai medir o conhecimento de vocês em relação à teoria do conteúdo. Quando desmontamos ou planificamos a casca de alguns sólidos geométricos, surge a região plana. Coloquem aí para mim, por favor. O professor Roberto não colocou aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem região plana. É o caminho mais curto que liga dois pontos, acabamos de ver. É o segmento de reta. E polígono é todo contorno formado apenas por segmento de reta. Se eu pegar aqui esse ponto E e ligar com o ponto A, eu vou formar um polígono aqui, que é um triângulo. Observe que o polígono é formado, ó, por segmentos de reta. Se eu ligasse aqui, tá bom? Toda região plana cujo contorno é um polígono, eu tenho uma região poligonal. Para ser uma região poligonal, é necessário que o contorno seja um polígono. E o polígono de 5 lados, nós chamamos de quê? De pentágono. Massa, capacidade, tempo e temperatura. Eu gravei um vídeo hoje e vou postar também para vocês sobre essa unidade 3, tá legal? Aí eu queria que vocês vissem a unidade 3 que eu gravei para vocês também, que fala das unidades de massa, miligrama, grama, quilograma e a tonelada. As unidades de capacidade é o mililitro e o litro. Observe aqui essas questões, ó. Essas questões que o professor Roberto colocou aqui para vocês. Eu também resolvi algumas questões no outro vídeo que fala somente da unidade 3, que eu vou postar para vocês na quinta-feira. Tá legal? Ó, 8 quilogramas é igual a quantas gramas? 8.000. Por quê? Porque 8 vezes 1.000, 8.000. Tá bom? Isso aqui eu explico bem direitinho para vocês na outra videoaula, que eu quero que vocês assistam depois. Combinado? Só sobre a unidade 3. Aqui a unidade 4, nós já vimos também que fala de adição e subtração dos números naturais. O nome dos termos das operações, tá? Que tem na subtração, o nome dos termos é o minuendo, o subtraendo e a diferença ou o resto. E na adição, nós temos as parcelas, aqui a primeira e a segunda parcela e a soma total. É importante que vocês saibam, na hora de fazer as operações, é importante que vocês lembrem de fazer a prova real. Tá legal? Para saber se realmente vocês acertaram a questão na hora da prova. Na prova, com certeza vai cair questões de somar e questões de diminuir. E eu posso pedir para calcular a prova real. Lembrem que a prova real, ela é a operação inversa. Olha aqui, ó. Aqui eu somei 233 mais 125, que dá 413. Como é que eu faço a prova real? Eu pego o valor que eu encontrei na soma e uso a operação inversa, que é a subtração. Entendido? Isso aqui vale também para todos os outros exemplos. Aqui, ó, a subtração, 1.348 menos 785, que dá 563. Fazendo a operação, se aqui é fazendo a prova real, se aqui é a subtração, a prova real, eu faço a operação inversa. É a adição. Eu pego o resultado que eu encontrei e somo com a parcela, ó, 785, 1.348. Se não der o mesmo valor, você errou, tá? Tem que prestar atenção. Questãozinha boa de prova também. Aqui, ó. Em uma adição, uma das parcelas é 200.
e a soma é 344. Qual o valor da outra parcela? Bom, eu sei que se uma parcela é 200 e a outra parcela é 344, para eu calcular a parcela que está faltando, é só diminuir. 344 menos 200. Entendido? Aqui é o item B. Numa subtração, o minuendo vale 189. Aqui. E o subtraindo vale 95. Qual é a diferença? Pronto. É só diminuir 189 e 95. Entendido? Aqui também o item C e o D, tá aí as respostas. E a questãozinha de raciocínio lógico. Observe aqui, ó. Onde está o canguru? Aqui ele, ó. O canguru, ele está tanto dentro desse círculo, como está dentro do quadrado. Professor Roberto, o canguru não está no triângulo, não. Tá, não. O canguru só está no círculo, está no quadrado. Então, o canguru, ele está no círculo e no quadrado, mas não está no triângulo. A questão 2. Aqui, ó, eu tenho um pinguim, um sapo, um urso e um dinossauro. Um pinguim, um sapo, o urso e o dinossauro. Quem é o próximo? O pinguim. E depois do pinguim, o sapo. Tá aqui, ó. Resposta item D. Bem, agora vamos resolver aqui a questão 3. Questãozinha de raciocínio lógico, muito bacana. Olha aqui, ó. Eu não tenho os valores dessas figuras geométricas, mas eu vou ter que calcular para poder achar o valor dessa florzinha aqui. Tá legal? Então vamos lá. Observem aqui, ó, que eu tenho esse triângulo, mais esse triângulo, que vale 4. Se esse triângulo mais esse triângulo vale 4, é lógico que cada triângulo desse vai ser igual a 2. Ó, um triângulo mais um triângulo é 4. Então, logo, cada triângulo vale 2. Se o triângulo vale 2, eu posso calcular o valor desse círculo. Não é verdade? Se eu sei que esse triângulo vale 2 e que a soma do círculo com o triângulo vale 3, é lógico que o círculo vai valer quanto? 1. Ó, o triângulo mais o círculo é igual a 3. Logo, o círculo é igual a 1. Porque 2 mais 1 é igual a 3. Pronto. Se eu sei que o triângulo vale 2, que somando com o quadrado vai dar 5, lógico que esse quadrado vai valer quanto? 3. Olha aqui, ó. O triângulo que vale 2 mais o quadrado, o resultado é 5. Logo, o quadrado é igual a 3. Agora ficou fácil de eu calcular o valor da minha flor. Quanto é o valor do círculo? 1. Mais, quanto é o valor do quadrado? 3. 1 mais 3 igual a 4. Item D de dado. Então, meus queridos, tá aí um TD, eu comentei com vocês, o TD de revisão para atividade avaliativa. Resolvam, estudem os exercícios, tá legal? Então, até a próxima aula. Tchau!